Boa tarde a todos. Vamos dar início à live jurídica e mais como uma prestação de contas também dos processos que os associados têm aqui na FABP. Aqui na mesa eu conto com o doutor Emanuele, doutor João Henrique, doutor Bosco e doutor Paulo e eu, Francisco, como presidente aqui da FABP. Sim, vamos falar por aqui. Então, boa tarde a todos os amigos aqui presentes e também cumprimentar aqueles aposentados e pensionistas que estão nos assistindo através da internet, os internautas, né? Que nos dá certamente muita alegria de estar conosco nesta tarde. Queria, inicialmente, agradecer a diretoria da FABP São Paulo, eu sou aqui do Dr. Francisco, pela oportunidade, mas essa oportunidade que estamos tendo de estar aqui com vocês para falar do nosso trabalho, né? Falar das nossas teses, das ações que estão ajuizadas. Nessa tarde, nós queremos não só falar das teses, das ações viáveis, que podem ser, cujos direitos podem ser exercidos com segurança, né? Mas queremos também falar dos resultados que nós já temos alcançados aqui com vocês, né? Temos números para mostrar, né? De certa forma, identificando que tudo aquilo que nós trouxemos para a associação, através da diretoria, né, está resultando, né, em fatos concretos, né? Vamos ver em seguida que nós já estamos pagando algumas ações, as primeiras estão sendo resultado de pagamento aos felizados, né, cujos processos andaram um pouco mais rápido, né, mas com a certeza de que, em seguida, né, os demais também receberão. Né. Eu queria lembrar, né, como estamos... Vamos para as ações? Vamos lá, doutora. Então, tá. Eu quero o dinheiro, tá? Tá. É uma tese boa. Então, tá. Hoje o Henrique já falou com relação à sensação do teto, né, que é aquela ideia de que contribuiu sobre 20 salários, ou sobre 10 salários, e teve o corte do governo. Ninguém ganha nem perto disso, né? Só para relembrar vocês, a gente já apresentou algumas vezes, né, sobre essa tese, e demonstrar aqui, ó, para vocês terem uma ideia de onde é o corte, né? A gente pode ver nesse modelo de carta de concessão que a pessoa, neste caso, deveria receber o dobro do que recebe. A média contributiva ficou em 225 mil na época, né? E o corte ficou em 127. Vocês vejam só, essa perda de 100% no valor do benefício. Esse cliente vai ter o benefício dobrado, o benefício do INSS. Esse outro caso, a gente está trazendo para exemplificar, para vocês verem na prática o corte que é grande, né? Porque a gente imagina, mas não visualiza. Nesse caso, a mesma situação. Olha, esse benefício foi cortado em 1/3 do valor dele. A média contributiva, as contribuições desse caso foram 63 mil, e olha quanto foi pago, 27 mil o valor do benefício, 1/3 corte. Então, nesse caso, o benefício do INSS vai multiplicar por 2. Então, é isso, gente, reforçando a questão do teto, né, é muito importante, a gente entende que, assim, a tese muito forte hoje, já está passando no judiciário, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu esse direito à revisão pelo teto, né, e a questão de entrar e demonstrar esse prejuízo para o judiciário. O que está acontecendo hoje? Eu quero o atual depois tem uma pergunta aí, tá. Que o pessoal está perguntando. Tá? Uhum. Então, tá. A gente fez esse corte de benefício do buraco negro, deixa eu voltar aqui para vocês. Aqui. Quando a gente fez esse corte, teto, buraco negro e teto anterior de 88, são duas teses diversas. Esse teto, benefício do buraco negro, é uma tese já pacificada, consolidada, tem muitos anos no judiciário, e assim, é um processo que você entra, praticamente debate de valor e paga, né? Que são esses precatórios que estão sendo pagos.
Essa tese de anterior a 88, que é uma tese que nós trouxemos, né, nós criamos lá no Sul e estamos levando para o Brasil, está um pouco mais controversa. Mas eu vou falar para vocês, está controversa só aqui no tribunal, tá? Só aqui no Tribunal de São Paulo da Terceira Região. No 4 está pacificado, né? No 1, que é Brasília, também já estão reconhecendo o direito. No 2, que é Rio de Janeiro, reconhece o direito. Então, só aqui que está ainda dando enrosco. Qual que é o atual andamento dessas ações? Está tudo parado, aguardando uma decisão do Supremo Tribunal Federal para ele vai definir de vez. Mas a gente acredita que vai passar porque vocês viram ali o prejuízo mesmo, não é? Teve a limitação, teve o corte no cálculo do benefício do INSS, então a tendência é para passar. E a gente tem todos os outros tribunais favoráveis a gente, então, e a gente acredita que esse ano ainda o Supremo julga, porque estão tudo em cima, sabe? Para julgar logo, porque, né, uma situação ali, INSS, né? Dá para demorar muito. Esses aí estão todos sobrestados, né? Todo. A gente tomou esse cuidado, gente, de estar sobrestado. A gente mesmo pediu sobrestamento nos casos que o judiciário não sobrestava, porque se deixasse correndo como está, o atual entendimento do Tribunal da Terceira Região é desfavorável. Então, a gente pediu para sobrestar justamente para aguardar a decisão superior. Manuel, para ajudar, explica o que é sobrestado. Desculpa. Sobrestado, a gente pediu para suspender as ações até o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da matéria. Aí, a hora que julgar, aí volta para cálculo. Fica como se fosse uma tese de buraco. Outra coisa desse processo, ele estava até estudando os processos novos, entrar no Tribunal de Brasília, que seria a alternativa. Né? Nós já estamos fazendo isso. E o que a gente está fazendo? A gente tomou uma decisão lá interna, né, que a gente acredita que seja melhor, porque como aqui no 3 está sobrestado, né, a suspensão é em razão porque não é favorável a nós, o entendimento atual, e lá em Brasília é favorável, e pior que corre bem, a gente ficou surpreendido. O Brasília, a gente achou, nossa, nada vai andar lá, mas anda bem. Como lá já está pacificado o direito, né, a gente está ajustando lá. A gente consegue fixar a competência lá, porque é contra o INSS, né, que é uma autarquia federal, e está andando bem, não tem? Tem sentença, tem acordo, está andando bem. Eu tenho uma pergunta aí, doutor. Quem pode entrar com esse processo? Boa, é verdade, a gente não fixou bem esse período. Quem que tem direito? Todo mundo que se aposentou antes de abril de 91. Pode ser pensionista ou aposentado. A senhora falou pensionista, mas tem ao contrário também, tem os homens. Os pensionistas. Os pensionistas. Não podemos esquecer. Auxílio invalidez, auxílio acidente também tem direito, auxílio doença, né, que no cálculo da época, né, na época foi o cálculo do auxílio doença, tem direito. O corte é abril de 91. Que tenha contribuído com mais de 10 salários lá. Nunca vi um 100. A verificar, a confirmar na memória de cálculo. Mas nunca vi um abaixo, né? No Brasil não tem abaixo, porque é uma categoria que ganhava muito bem. Todo mundo contribuiu todos contribuíram com mais de, até com 20 salários. 20 salários, né? Eram os marajás do banco, né? Então, todos têm. Eu queria, só para passar adiante aqui, se o Paulo está mais ligado nessa parte de conversar conosco aqui, fazer então o nosso comercial aqui, né? Ou seja, quem não exerceu esse direito aí, esse pessoal aposentou antes de abril de 91, exerça, é uma coisa justa, sabe? E a indenização é certa, a indenização é do autor, não vai no fundo de pensão, né? Então, a gente quer convidar aqueles, né? Nós sabemos que no estado de São Paulo, vocês têm algo em torno de mais de 20 mil aposentados, né? Obviamente que nem todos são sócios aqui da AFABB, né? Então, é a oportunidade da gente convidar aqueles que também não são sócios, que venham para a AFABB, fazendo uma proposta especial para quem é sócio, que venha para a AFABB exercer esse direito com segurança, tá? Sem nenhum risco. A taxa para ajuização é zero. O risco é de dar certo.
com isso que ele tem que ganhar, né? Então, ninguém corre risco de sucumbência, nada, porque a gente garante gratuidade na justiça, e se não passar a gratuidade, eventualmente, a gente fala com o autor para ver se ele quer dar sequência na ação sem gratuidade, para não ter o risco de uma eventual condenação de sucumbência, sabe? Então, é bem tranquilo. Agora vamos falar para as mulheres, mulher para mulher. Essa tese, o que aconteceu, gente? Mulher, a gente sabe, é uma questão assim, pacificada não, todo mundo sabe que mulher tem direito a se aposentar com 5 anos a menos que homem, né? Aí a gente trouxe até esse texto da Constituição aqui, que, olha, demonstra o direito. E o INSS já é assim, mulher se aposenta com 5 anos a menos. Ocorre que a Previ não respeitou esse dispositivo constitucional, né? Ela calcula o benefício como se a mulher fosse um homem. Ou seja, a mulher não tem essa vantagem de 5 anos a menos. Então, essa é a tese proposta, né? O que aconteceu? Essa tese, esse debate vem sendo faz anos, né? No Judiciário, iniciou com o pessoal da FUNCEP da Caixa Econômica. Vou falar para vocês, tem uns 15 anos, essa questão, discutindo, inicialmente perdia, passou a ganhar, passou a perder, o Judiciário não se posicionava, e essa matéria foi para o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal consolidou o direito das mulheres. Foi agora em agosto de 2020. Até a gente estava falando com o Francisco, porque tem mulheres que entraram com essa ação e perderam, né? Como eu falei para vocês, o Judiciário não estava pacificado. Mas após essa decisão, agora, o Judiciário tem que respeitar a posição do Supremo Tribunal Federal, que é o de instância superior. Então, essa é a ideia. Vocês têm direito a 5 anos a menos no cálculo do benefício. É difícil entender, né? Mas a vantagem vai ser que vai aumentar o benefício Previ. A gente trouxe 2 memórias de cálculo da Previ para vocês conseguirem visualizar, aí vocês vão conseguir até fazer o cálculo de qual vai ser o aumento do benefício de vocês. Aqui é uma aposentada que se aposentou antes da alteração do regulamento para 97, com base no regulamento de 80. Tá? Se a gente ver aqui, ali está até marcado em amarelo, o fator divisor dela é por 30, então ela teve um corte aqui, né? De 5 anos. O que a tese, que a ação proposta vai propor, vai pedir e vai ganhar, né? Que esse divisor de 30 vai ficar 25, então ela não vai ter redutor nenhum na média contributiva da Previ dela. Os 25 aí perde, não vai para zero. Fica zero, é verdade, não tem redutor nenhum, isso mesmo. Então, a gente trouxe esses modelos para vocês verem que esse prejuízo está até hoje. Então, o pessoal do regulamento de 80 tem esse prejuízo, né, que se aposentou até dezembro de 97, e os que se aposentaram depois de 97, também tem esse prejuízo. Complicada a carta aqui, né, porque a partir do regulamento 97, o multiplicador o divisor não é 30 anos, mas é meses, 360 meses, né. Vamos fazer a mesma coisa, vai reduzir ali, né, vai dividir, ao invés de dividir por 360, vai dividir por 300, também tem um aumento de benefício aí, né, para calcular, tem a perda. E eu vou falar para vocês, a gente não vê, né, é difícil conhecer uma mulher que se aposentou com 30 anos, não é verdade? O pessoal não se aposenta com 30, né, as mulheres, né, menos, né, a gente já viu o corte de benefício que se aposentou com 19 anos. A pessoa que se aposentou com 19 anos e dividiu, e a Previ considerou 30 como né, o tempo de serviço cheio, pensa, tem um prejuízo de 30 e poucos por cento, quase 40, né? A gente trouxe, assim, para vocês conseguirem visualizar nesse caso, a perda de quem tem 5 anos a recuperar, nesse caso, né? Ela se aposentou com 25 anos, né? A Previ considerou 30 e a gente vai considerar 25 no judiciário, o nosso pedido. E, então, quem tem que, nesse caso, teve uma perda aqui, olha aqui, a gente passou para o perito para vocês terem uma ideia, ela vai ter um aumento de benefício pago pela Previ de R$
14.400 para 14.400. Está dando R$3.000 de aumento nesse caso, mensal, aumento do benefício da PBI. Quem tem essa perda, né? Então, você consegue ir brincando e calculando cada uma, né? Enquadrando qual é o seu prejuízo. Não, esse é um caso de uma cliente nossa. Só para finalizar esse assunto também, né, depois para perguntar alguma coisa, é que já está transitado e julgado no Supremo, tá? Os fundos de pensão foram discutir outras questões, né, de contribuição, de aporte, o Supremo já, não queremos nem saber, isso aí é problema de vocês não respeitaram a Constituição, então está transitado e julgado qualquer debate com relação à matéria, não cabe mais recursos. O Arnaldo Onça, ele, a esposa que trabalhou no banco, ela está perguntando se é necessário entrar com a ação. Sim. Claro que sim. É individual a ação. Tá? Não, nós vamos formar grupos. Isso que é importante, né? Fala aí. Bom, então, a gente vai esclarecer que vamos formar grupos para reduzir custo de ajuizamento, custo de eventual sucumbência, porque a gente também tem que trabalhar, né? Pensando em tudo. Não dá para, né, achar que sempre vai ganhar. Apesar de a gente ter, mesmo que a gente tenha a decisão do Supremo, a gente sempre trabalha no mínimo risco. E o mínimo risco é fazer grupo de 10, fazer valor da causa, né? Baixinho para evitar. Vai para o Rio de Janeiro? Não, vamos entrar aqui. Nossa, ali no Rio de Janeiro. Não, mas a entrada pode ser aqui. Né? A Edna Nunes está falando aqui que aposentou com 21 anos de banco. Tem o direito a essa revisão? Tem, super direito. A gente tem quase 30% de aumento do benefício previsto, hein? Tem que entrar, sim. Essas são as duas perguntas. Mas eles fizeram corte com 30 anos, né? Está quase 30%. Então, agora vamos falar da ação indenizatória. É justamente esse assunto que a gente está tratando, que eu até antecipei, né? Que o judiciário está sensível aos fundos de pensão, que é o que? Essa é uma revisão de benefício previsto também. O que aconteceu? O pessoal da trocação trabalhista, veja só, se aposentou, entrou com ação trabalhista, foram reconhecidas verbas salariais depois da aposentadoria. Você conseguiu revisar seu benefício previsto? Não, né? Ficou no prejuízo, não é verdade? Essa não é uma tese nova, o judiciário vinha reconhecendo e o que fazia? Mandava a Previ pagar a conta. Mas de quem que é a culpa? Foi da Previ? Não foi da Previ, a Previ simplesmente pagou o benefício. O Banco do Brasil, que não pagou as verbas salariais no momento oportuno, né? O participante teve que entrar com a ação depois, e aí não teve seu benefício Previ calculado corretamente. Então, o judiciário vinha reconhecendo esse direito, mandava a Previ pagar os atrasados, né? E aumentar o benefício Previ. Aconteceu o seguinte, em 2018, o Superior Tribunal de Justiça falou assim, não, a Previ não é culpada por isso. Não foi a Previ que deu causa ao dano, foi o Banco do Brasil. Então, o que vamos fazer? A Previ não pode suportar esse aumento. O Banco do Brasil foi condenado a pagar uma indenização para essas pessoas. O que é essa indenização? Qual seria o valor correspondente a todo o teu aumento do benefício que você deixou de usufruir até o final da sua vida? Essa indenização que o judiciário reconheceu, a ser paga pelo Banco do Brasil. Né? A revisão de benefício não tem. Então, essa é a tese. Não é nenhuma tese, o judiciário reconheceu e a gente, né, propôs essa ação. O que nós propusemos aqui para a APBB e foi objeto, né, de trabalho, né, que é uma ação civil pública. Nós propusemos uma ação civil pública para quê? Para garantir o direito para todos os associados que estão enquadrados nessa situação, né? Então, todo associado que teve ação trabalhista reconhecida e paga, né, que teve verbas salariais reconhecidas depois da concessão do benefício Previ, vai ter direito a se habilitar nessa ação civil pública que a APBB São Paulo propôs. Aí eu trouxe para vocês qual é o andamento atual da ação, acho que não tem uma pergunta, doutor.
é como eu sou advogado, né? Sim, não, é bom. Põe alguma coisa, né? Uhum. Teve um julgamento aí, dizendo que, por exemplo, eu entrei com a ação, ela não foi julgada ainda. Ela, vamos dizer, foi julgada em 2023. Eu ganhei em 2023. Que eu tenho direito há 2 anos, eu não precisava nem entrar nesse que encerrou em agosto, nessa civil pública, porque o meu processo não encerrou. É nossa fala anterior ali. Encerrou. Se ele não encerrou, então ele nem precisa do benefício dessa daí. É uma questão que a gente ia discutir aqui com vocês até, né? Você entendeu? De propor para o pessoal que não teve ação trabalhista ganha ainda, que está com a ação em andamento, de fazer uma ação individual, não aguardar o resultado da ação civil pública, porque ele já pode propor. Já pode propor. E o que é o corte que o judiciário está fazendo hoje? É 2 anos da data do julgamento final da ação trabalhista. O julgamento final não é o julgamento do pagamento da ação, é o julgamento assim, reconheci o direito, não cabe mais recurso. Então, é um corte... Não é execução. Não, é um corte bem delicado ali, que é difícil o pessoal se atentar, né? Porque o pessoal acha que acaba a ação na execução, e não. Então, julgou a ação favorável, não cabe mais recurso, foi para cálculo, 2 anos desse trânsito de julgado que a gente chama. Esse pessoal aí não tem debate nenhum, você sabe que o judiciário está bem reconhecendo, mandando pagar, né? Nós temos até um caso no escritório que está em fase de execução já, né? Lembra que eu te falei? Não é responsável que a execução é vocação. Não, mas não dá para. Então, assim, são 2 situações. Uma do pessoal que já recebeu ação trabalhista a qualquer tempo, né, que tem direito a essa indenização que está abrangida pela ação civil pública, pela ação coletiva, né, da associação. E outro caso, outra questão, esse pessoal que tem ação trabalhista em andamento. É bom procurar, né, ver como é que está o andamento, se não julgou, se não foi julgado ainda. A fase, né, de reconhecimento do direito, vale muito a pena entrar. E vamos pensar os valores, né? Pense, pegar o aumento de benefício, né? É um valor bom, né? Multiplicar pela expectativa de vida, né? Entregar de uma vez, são valores consideráveis. E não vai ter outra chance. Ele se deu 2 anos do trânsito julgado da fase de conhecimento, aí perdeu. Então, tem que se atentar mesmo. Obrigado, doutor. Mas o nosso papel é divulgar isso. Sim, acho um momento bem importante, sabe, de divulgar, porque senão perde o direito, não é? Porque antes eu não tinha tempo para pedir a revisão, porque para mim pagava e ganhava a revisão de benefício. Agora, cortaram o direito de vez. Só com, dentro do prazo. Esse corte ficou bem ruim. Então, voltando àquele assunto da ação coletiva da FABB, foi julgado favorável, agora, recentemente, a sentença saiu em setembro de 2022, reconheceu o direito, é o que a gente está falando aqui, a pagar em favor de todos os associados o montante correspondente à reserva matemática necessária para suportar o aumento do benefício previsto, da casa tivesse sido, pago no momento oportuno, em razão do deferimento das verbas salariais reconhecidas pela Justiça do Trabalho. Então, está aí, ação favorável. Claro que, vem do Brasil com recurso, já entraram com embargo de declaração, Nós também entramos com embargo de declaração para esclarecer algumas coisas na sentença, para depois a gente não ter problema na execução, Já temos que prever tudo. Mas, de qualquer forma, o escritório merece nossos cumprimentos pela vitória, né? Obrigada. Não está ganhando. Ainda não. Eu só coisa de vitória e depois do mas é um sinal, é uma luz, é uma luz. O jogo está 1-0, né? Então, vamos lá, não acabou o jogo. Então, pegando o gancho do Henrique, que tem que se associar, não é verdade? Quem não se associar não vai se beneficiar.
beneficiado por essa ação civil pública se, né, a caso mantida a sentença favorável, que está limitado aos associados. Esse principalmente para o pessoal que tem ações trabalhistas. O pessoal que tem ação trabalhista tem que correr se associar. E é assim, ó, essa ação civil pública vai beneficiar, repetindo, ação trabalhista recebida a qualquer tempo, tá? Se a pessoa recebeu ação trabalhista lá na década de 80, 90, anos 2000, vai ser beneficiado. Por isso que a gente propôs essa ação trabalhista, para suspender a prestação. Então, quem que tem direito, tá? Independente do tipo da verba salarial reconhecida, o que é importante que tenha sido pagos atrasados, né, no período básico de cálculo da aposentadoria. Entendeu? Então, vou dar um exemplo para vocês. A pessoa se aposentou em 2000. Quer perguntar? A pessoa se aposentou em 2000. Onde é que se deu o cálculo do benefício previsto, a média dos últimos 3 anos? Não, desculpa, de 97, né? 97 é a média dos últimos 3 anos. Então, se tem verbas salariais deferidas no período de cálculo do benefício previsto, tem direito, né? O 97 é a média, qual que é a média contributiva? Não lembro agora, não me recordo, mas é isso, gente. Está dentro, as verbas salariais estão dentro do período básico de cálculo? Não, é o contrário. 80 é 12 meses, e depois de 97 é 36 meses. Então, a gente analisa isso, né? Tem verbas salariais pagas no período básico de cálculo do benefício? Tem. Então, tem direito a indenizatório. Isso é a primeira coisa que o judiciário analisa, né? Porque deveriam estar dentro do cálculo. Posso falar só uma coisinha? Tanto que o pré-67 não é trabalhista, que todos os trabalhistas foram devolvidos para o judiciário, e todos os trabalhistas não têm mais valor. Então, a gente não precisa nem discutir mais isso, isso não é mais trabalhista. O pré-67 está fora. E os 3% foram trabalhistas, todas que foram para lá foram devolvidas porque eles não entram na coisa do cálculo. Ele já recebeu antes, já está judiciário. Só que se aposentou ali no período. Só no período. Geralmente que a gente vê muita hora extra, né, diferença salarial. Sim. Mas o que mais tem, a gente vê hora extra. Só tem bastante. Agora a gente vai falar, só para dar uma pincelada geral também, de como é que está a ação coletiva do FGTS. Né? Não sei se vocês lembram que a substituição do índice TR, né, que não corrige nada, o Supremo julgou inconstitucional, né, a TR, e a FABB, ela tem uma ação coletiva também, em favor de todos os seus associados, pedindo a substituição da TR por um índice que consiga refletir melhor a inflação, né? Essa não é uma tese isolada, nem uma tese nossa, o Brasil todo entrou com essa ação, né? A proposta foi que, né, a FABB, né, a gente propôs, decidimos em conjunto, entrasse em favor dos seus associados. Por quê? Porque o pessoal estava entrando individualmente e correndo o risco de uma sucumbência, porque essas ações dão valores consideráveis, 70 mil, 100 mil, 150 mil, né? Então, a gente tem essa ação coletiva e o pessoal pode ficar despreocupado. Se passar a tese no judiciário, todos vão ser beneficiados, os associados, novamente, né? E se não passar, ninguém pagou nada. Não pagou sucumbência, não pagou custas, né? E, atualmente, o processo está suspenso no Supremo Tribunal Federal. A decisão do Supremo vai valer para todos os processos, individuais, coletivos, para o judiciário todo. Então, aguardando. A gente colocou aqui, só para vocês terem uma ideia, que as perdas são de 50% a quase 90% do saldo de FGTS. E quem que tem direito? Quem tinha saldo na conta de FGTS de 99 a 2003. Tá? Então, né, se aposentou antes, a como não vai ter esse direito. E vamos acompanhar o que vai dar. Se passar a tese, a gente divulga, né, para o pessoal se habilitar. Olha, doutor, eu não tenho bola de cristal, mas é só acompanhar o STF. Ele teve um julgamento já parecido, que foi e julgou. Então, esse processo aqui, eu digo que eu não tenho esperança. Eu digo, sabe, que a nossa chance é 10%.
Acho que é mesmo, porque a conta é grande. Eles não falam do direito, eles falam da conta. Qual que é a conta dele, né? Sim. Qual que é a conta que vai ser? Então, eu não tenho muita esperança, não. Tá? Mas eu acho que não. Esses 50 aí, eu não tenho. Mas a nossa ideia também era de ficar com o pessoal mais tranquilo, não é verdade? Porque o que acontecia é que eles estavam entrando individualmente, né, botando em risco, né, o pagamento de sucumbência, de custas, gastando com advogado, e a tese não é tão segura. Então, eu vou ser sincero, esse processo aqui, até quando foi fazer, foi aberto o coletivo, tá? Porque outras associações estavam abrindo e eu estava sendo pressionado aqui, né? E a pessoa pagando um valor lá alto e correndo risco. Por isso que a gente abriu esse processo. Tá? Mas a esperança de ganhar, de coisa, eu digo que não era uma tese que... O problema não é a tese, o problema é a conta. É a conta. É a conta que tem que pagar. Então, não aconteceu nada nesse processo, né? Está suspenso. Ixi. Acabou, doutor. Não tinha no final aqui, só que... Tá bom. Gente, né? Tinha obrigado pela presença. Então, ó, pronto, que eu mostro. Ele não tem a tela? Eu sei que ninguém perguntou, tá, doutor? Mas o projetor. Eu vou perguntar, né? Ó, esse das mulheres, né? Tá aí, eu queria saber o valor, né? Como vai ser, como pode fazer as mulheres para entrar nesse processo, né? Documentos, e o valor da ação, né? Como a gente falou, nós vamos fazer grupo de 10, nós vamos de 10 para diluir os custos, né? E aí o valor para entrar com a sessão é de R$600 individualmente, né? E a ideia é cobrir todos os custos de apelação, custos iniciais, eventuais custos de recurso especial, recursos extraordinários, citação da Previ, né? Então, a gente, né, fez essa soma, dividiu por 10 e também tem uma parte aí que é no horário do escritório também, que é mínimo, né, para acompanhar todas as suas diligências aqui, e o agendamento da ação. Então, são R$600. Vai nisso. Às vezes tem que fazer agravo de instrumento, daí em vez de ficar ligando para todos, cobrando, né, então aí já está previsto. E esses R$600, como é que pode ser pago? Nossa, nem sei, vamos parcelar, né? Dá para parcelar. Bem sutil isso. Não, o negócio é fazer ação, na verdade. O Supremo reconheceu, tá? Tem que fazer. E os documentos são bem simples, gente. O que a gente precisa? A gente precisa dos documentos pessoais, RG e CPF, um comprovante de residência, um contra-cheque da Previ de qualquer mês, qualquer ano. Muito antigo é ruim, né? Mas quanto mais recente, melhor. E a gente precisa comprovar quanto tempo a pessoa se aposentou, com quantos anos, né? Então, pode ser pela memória de cálculo da Previ, pela carteira de trabalho, também dá. Qualquer documento pode que ser comprova. até pela memória do cálculo do INSS, né? Não, né? Não? Porque pode ser que a pessoa tenha contribuído mais tempo para o INSS. Mas carteira de trabalho todo mundo tem. E a memória de cálculo da Previ seria o ideal, né? Quem não tem a memória de cálculo, só lembrando, pede para Previ, eles informam imediatamente. Mas a gente está ajuizando com carteira de trabalho. Ali tem. Se pedir para Previ. Doutora, como eu perguntei valores, né? Eu acho que poderia fazer uma volta aí e falar do teto, porque do teto não tem valor nenhum, não paga nada. Vamos falar de novo do teto. Isso, a documentação e coisa e tal, e essa ação O teto é custo zero, gente, você sabe por quê? Como o João Henrique falou de início, a gente sustenta a tese no judiciário que o autor da ação ou a autora tem direito à justiça gratuita.
Por quê? Porque a gente está discutindo só o benefício do INSS. E o benefício do INSS, né, não é um valor, né, tão alto assim, a gente consegue sustentar o pedido de justiça gratuita. Por isso que a gente consegue, né, propor essa ação sem custo nenhum para o social. Então, é isento de custo. E o valor do advogado, honorários? É 20% no caso só de êxito de ação, né, e em primeiro grau, e no caso de instância superior, segundo ou terceiro grau, é 25% do valor dos atrasados. Eu já deixo até bem claro, porque o INSS não deixa de não recorrer nenhum. Então, já é os 25%. Você também nunca deixa de recorrer? Tem lá um automático, que já sai e já recorre, não é, doutor? É difícil não recorrer, até porque essas ações, em sua maioria, dão um valor acima de 60 salários, que a competência daí é da vara comum, e aí tem o reexame necessário do tribunal. Então, e também tem outro trabalho do escritório, né? Porque o tribunal é um trabalho, né? O STJ é outro, o STF é outro, né? Não é uma coisa, né? É importante falar, a gente não falou, né, do valor das ações de teto, da média, valores bem consideráveis, então, 50, 100 mil, a gente já chegou a pagar 600 mil de atrasado. É só vocês verem, né, qual é o tamanho do corte, né, 50%, 70% do corte do benefício. Vou dizer ainda que a média que nós temos pago por ações, ela gira em torno dos R$200. Recebe 400, 300, 500, até 600. Né? Também tem aqueles que recebem menos, né? Mas pela ordem dos R$200.000. Ou seja, é um valor significativo. Eu sempre gosto de mais. É significativo e é justo, né? Que o melhor de tudo. Né? Que fica até justamente nesse e aumenta o benefício para frente. Aumenta o valor na questão de justiça, né? Exatamente. O INSS já vai 30 anos que está pagando a menos. Você só vai receber, Rubens, os últimos 5 anos de diferença do passado. O resto já ficou. Tem que fazer. O nosso papel é esse que nós estamos. Doutor, tem alguma coisa mais a acrescentar? Aqui? Da nossa parte, encerrando, então, a nossa parte aqui na reunião, vamos agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, a oportunidade de estar falando com o pessoal que está nos assistindo de casa, através da internet, né? Dizer que nosso escritório está à disposição de vocês. Nós temos lá em Curitiba, quando vocês tiverem dificuldade de falar que PAF, PP com Paulo, né? Olha a pessoa de contato aqui em São Paulo, mas podem também, se quiser, ligar para nós lá em Curitiba, nós estamos à disposição, né? Temos gente lá para atender. Eu gosto sempre de lembrar que nós temos um advogado só para dar informação de andamento de processo. Depois que a pessoa ajuiza a ação, né, Paulo? Ela precisa de informação, né? Ela precisa saber como é que está o meu processo e tal. Nós recebemos muitas ligações lá em Curitiba, né? E atendendo todos os nossos clientes, tem pessoas lá treinadas, especializadas, só para dar informação. Fala, quando liga, e coloca no e-mail para ficar registrado para o cidadão não esquecer depois. Né? Então, esse é um ponto